Bom, pessoal, vamos dando início a mais uma videoaula. Nós estamos aqui com uma BMW X1 F48. A reclamação do cliente é que o veículo em marcha lenta na partida a frio tem oscilação de marcha lenta. Então, a gente vai iniciar primeiro aqui com o ISTA, fazendo o diagnóstico e a identificação de possíveis falhas que tenham no veículo, para depois sim aí seguir um plano de medidas, se vai ter alguma intervenção necessária no veículo ou não. Lembrando que o carro está com a chave de ignição ligada, está com o Icon lá ligado e também tem o cinto do motorista afivelado. Aqui ele pediu para a gente fazer a conexão com o carro. Na primeira tela de leitura aqui do carro, nós temos a observação que o Insta traz todas aquela máscara de diagnóstico com as informações do fabricante. Ou seja, ele traz o número do chassi, traz o tipo de carroceria, o motor do veículo, o nível de integração, o último, a data que ele foi programado. Então, ou seja, é um diagnóstico aqui completo que a gente executa na oficina, uma rotina de oficina, na verdade, né? Que a gente tem que nos acostumar, porque vai acontecer muito. Então, nós temos aqui uma X1 S-Drive 2.0i, que na verdade S-Drive é que ela é simples drive, né? Ela é uma 4x2, não é uma 4x4, senão seria X-Drive. A linha de motores já é a linha de motores evoluídos, que é o motor B48, e ele continua fazendo a leitura do veículo para a gente poder verificar a melhor solução e o que tem de diagnóstico para ele. Lembrando que algumas unidades de comando permitem que sejam feitas atualizações e remodelações apenas 13 vezes, tá? Essa informação vem na literatura do fabricante, que consiste em dizer que se o software for atualizado mais que 13 vezes, significa que vai estar muito evoluído o nível do software para o equipamento ali que vai estar recebendo aquele software mais moderno, ou seja, seria já necessário trocar, de repente, aí um módulo de ABS ou um módulo de direção ao qual fosse correspondente essa limitação de programação, ok? Então, aqui ele continua fazendo a leitura dos dados, lendo as informações. Aqui em cima no Insta, eu posso fazer a leitura de até 3 veículos, ok? Estou utilizando apenas um, eu estou com um cabo lá conectado no carro. Se eu tivesse uma cabeça de Wi-Fi, eu poderia fazer uma leitura e programação de 3 veículos ao mesmo tempo. Bom, está aqui a data de construção do carro, 3 de 2017. A gente vai ver no final da programação que isso vai mudar, tá? Aqui na tela a gente tem o nível de integração, o nível de atualização do carro, ou seja, 2017 aqui, esse primeiro número correspondente aí, que esse carro seja desde que ele é original, desde que quando ele foi fabricado, ele não recebeu nenhuma atualização e nenhuma remodelação, ao qual possivelmente nós faremos agora. O interessante é que ele também deu a quilometragem inicial do veículo, sejam em quilômetros ou em milhas. Também vai listar para a gente aqui o tipo de equipamento que tem, a ordem, e aí onde eu consigo esquema elétrico, informações, consigo também binários de aperto, consigo ver quantas atualizações é disponível para esse automóvel. Vamos verificar aqui a quantidade de falhas também que existe no sistema. E aí ele está fazendo a leitura aqui no contexto geral de tudo que está acontecendo no veículo. Vamos ver ele fazer a leitura aqui. Ó, tenho aqui já a árvore de diagnóstico, me dizendo que o carro funciona em rede, ele tem várias redes, e que tem avaria no BDC e tem avaria também no DME, que é o módulo do motor. Lembrando, importante salientar, eu consigo ver a leitura de cada unidade de comando a partir do momento que eu clico em cima da unidade aqui e vai chamar as funções individuais. Se eu quero ler uma temperatura de motor, uma rotação, carga, pressão, temperatura, enfim. A gente pode vir aqui também
para verificar as falhas do veículo. Nós temos aqui como falhas do veículo, regulação de mistura, mistura pobre, interrupção do aquecimento do óculo traseiro, o módulo das luzes também está com avaria. Vamos calcular aqui a regulação de mistura. Ele vai pedir alguns testes para que a gente faça. Adaptação de mistura. Ele sempre vai estar relacionado a uma falha, a um plano de medida, tá? Ele diz que a regulação de mistura é demasiadamente pobre. Também nos dá aqui uma descrição da falha, de como pode ter ocorrido esse defeito e quais são as possíveis soluções. Os pormenores, o interessante, ele dá a data quando ocorreu a primeira vez e a última. Interessante que pela manhã, quando eu liguei esse veículo, né, ele teve o registro dessa informação, eu senti o defeito desse carro, e a quantidade de vezes que deu o defeito, com a temperatura e a quilometragem exata quando ocorreu o defeito. Então, vamos calcular aqui o plano de medidas, vamos seguir adiante. Ele vai avaliar a memória de defeitos e vai passar uma solução aí para a gente. Lógico, né? Ele pede para que seja feito toda uma varredura, um teste visual, teste de estanqueidade que nós já fizemos. Verificar se não tem nenhuma abertura errada ou entrada de ar falso, na verdade, né? Ele pede para a gente fazer uma verificação básica. Este módulo avalia registros relativos à mistura e cria uma base de informações. Ou seja, ele é bem completo. Ele vai trazer para a gente agora um diagrama. Verificaram a mistura de desvio por cilindro, né? Com o seguinte teste de funcionamento, são determinadas misturas de combustível em cada cilindro para evitar influência. Tá? Primeiro é efetuado um reset automático das adaptações para a formação de mistura. Tá? Paralelo a isso, eu tenho o diagrama elétrico aqui dos injetores, tenho a descrição de funcionamento também toda do sistema de combustível, tenho todo o esquema de ligação também da parte aqui de bobinas e velas, e ainda tenho um descritivo também sobre o sistema de ignição desse carro. Olha só que interessante. Então, ele sempre traz uma base de apoio antes que você tome uma ação para ter conhecimento do sistema. Vamos fazer a verificação. O Borne 15 é desligado, ele desliga automaticamente o Borne lá de ignição. Ele pede que o motor estabeleça a seguinte situação: o motor ligado, o estado agora é desligado, então a gente vai ligar o motor do carro para verificar como é que ele se comporta então. Ó, o carro está ligado, plano de medidas, verificação de desvio de cilindro, de forma individual ele vai testar a forma de mistura dos cilindros, tá? Então vamos lá. Ele está calculando, fazendo o teste e vai passar para a gente aí qual é o desvio de cilindro, se tem alguma entrada de ar falsa ou não. Ó, a gente sente que o motor começa a trabalhar diferente, de forma individual, ok? Olha só que interessante. Desativação de injeção de combustível por cilindro. Etapa do trabalho 1 de 24, tá? Então, ele vai fazer 24 verificações durante o plano de teste do veículo, tá? Ele vai fazer aqui a montagem.
E aí ele vai testando de forma individual o funcionamento de cada cilindro, ok? Estamos na etapa 3, D24. E aí ele vai dando sequência, calculando de forma individual. Ou seja, tudo isso que está sendo realizado pelo profissional vai ficar salvo lá num plano de atendimento, um protocolo de atendimento, para que futuramente possa ser verificado pela oficina, pelo cliente, que todas as etapas, os procedimentos técnicos foram rigorosamente seguidos antes de se chegar numa conclusão aí possível de troca de componente, atualização de software, ou até mesmo aí uma atualização de um DME. Então ele vai seguindo aí, ó, fazendo todos os procedimentos. Lembrando que ele é um software não só de diagnóstico, mas também para atualização. Ele nos fornece diagramas elétricos, localização de componentes, vinculado diretamente ao chassi do carro, tá? E também a gente pode usar essas informações aí para compra de peças, se eu estiver utilizando o catálogo de peças aí da montadora, por exemplo, e quiser uma informação mais específica, vai estar muito parecido aí com o que tem aqui de informação técnica no Insta, tá? Então a gente está com a informação aqui de 7 de 24. Olha como é extenso isso e a quantidade de testes que ele vai efetuando antes de ter uma conclusão. E o profissional não está fazendo nenhuma intervenção, o mecânico não está trabalhando em nada lá no motor do carro, ele está fazendo os testes passo a passo, sozinho, né? Está fazendo esse passo guiado para a gente ter um resultado aqui de como funciona, se ele está desativando os cilindros e ativando novamente, e ele vai comparar qual foi o funcionamento recorrente de cada cilindro, se isso funcionou de forma correta, se teve desvio de mistura, se possivelmente tem carbonização no sistema ou não, ok? Vamos seguindo lá então. 10 de 24, faltam 14 verificações, hein? 14 verificações. Bom, então aqui eu estava mostrando para vocês toda a parte da literatura sobre as bobinas de ignição. Tenho aqui a parte de ignição também na forma em diagramas, que se eu precisar localizar um componente, eu também consigo. Tenho a parte de descrição aqui também sobre o sistema de alta pressão de combustível, aonde estão localizados os códigos, se eu precisar apresentar um injetor novo, por exemplo, né? E aqui eu também tenho o esquema de ligações da parte dos injetores, desde o DME do motor, as duas saídas, as cores de fio que nós temos para cada injetor, o que é comum a todos eles, né? A gente tinha muito problema, por exemplo, nas versões anteriores, a possibilidade de inversão dos conectores, dos injetores. Por isso é muito importante esse contato, essa familiarização, não só com a parte técnica, onde a gente realiza o diagnóstico, mas também com a parte aqui onde nós temos a visão, o mapa e onde estão conectados os componentes do automóvel. Ele continua fazendo a leitura aqui. 16 de 24. A gente consegue observar que ele vai desativando e ativando os cilindros, tá? O carro está funcionando. Estamos no processo aqui 17 de 24. 18 agora de 24 e vamos seguindo. Ele continua fazendo a ativação e desativação dos injetores. Está bem próximo do final aqui. 19 de 24. Chegamos no 20º teste. E ele continua lá. Desliga cilindro, ativa cilindro,
vai simulando e vendo como está a mistura de combustível do carro partindo a frio, tá? Vinte e dois de 24. Lembrando que essa aqui é uma X1 F48 com o motor B48, ok? Bem próximo de terminar, vamos ver o resultado. 23 ações, etapas de trabalho de 24, muito próximo aí para a gente poder finalizar os testes. Vamos ver qual vai ser a posição do equipamento agora. Ele desligou o Borne 15, ligou novamente, sem nenhuma intervenção. Ele pede para conectar o carregador agora. Vamos lá conectar o carregador. Ó, fechou. Ó. O carregador está ligado, os dispositivos estão todos ligados. Ele pede para continuar aqui, né? A verificação foi efetuada com sucesso. Os estados operacionais não foi possível determinar quaisquer anomalias de mistura. Continuar no teste. Ou seja, ele fez um passo a passo testando a parte de injeção de cilindros, ok? A verificar o teste de pressão no coletor e admissão e possíveis fugas, tá? Vamos verificar a estanqueidade aqui, então. Durante a verificação, são estabelecidos automaticamente estados de funcionamento relevantes. Esses estados não podem ser alterados. O motor se desliga automaticamente no fim da verificação. Bom, para efetuar o teste, ligar o carregador, caixa no N, velocidade de cruzeiro, sem acionamento dos travões, seguir o teste. Bom, motor em marcha lenta, acionar o pedal e vamos aguardar aqui o procedimento. A gente nota que o motor pegou com a marcha lenta um pouco irregular, possivelmente devido aos testes, né? É ativar a válvula de ventilação para verificar se a válvula do canister está furada ou não. Olha só que interessante, ele vai agora fazer o teste aqui de admissão, tá? Verificar o teste de pressão do coletor de admissão. Isso aqui tudo via equipamento, via Insta, trazendo as informações aqui que vão ficar registradas no momento que eu tiver o protocolo de atendimento e finalizar o diagnóstico do veículo, tá? Então ele vai finalizar ali em 7, 6, já está finalizando o teste ali, vai seguindo. Lembrando que tudo isso que a gente está fazendo aqui está sendo a característica original lá naquela primeira falha que ele deu para a gente ali, que o carro tinha mistura pobre, ok? Ele testou a válvula do canister, o carro está acelerado, ele continua a testar a pressão do coletor de admissão para verificar se tem uma possível fuga ou se tem uma possível a entrada de ar falso, uma válvula de canister que esteja funcionando de forma errada, e ele vai trazendo esses dados, calculando aí para a gente as informações, ok? Está bem próximo de terminar o outro teste. Continua a fazer a medição, vácuo elevado no coletor de admissão. Voltou o veículo ao estado de marcha lenta. O Borne 15 lá foi desligado, o veículo parou de funcionar. Ele vai ligar o Borne 15, a medição foi concluída.
e vai dar um resultado aqui para gente. Ele não encontrou nenhuma zona de conduta de ar de admissão após a borboleta ou cárter. Ou seja, não foi detectado nenhuma avaria, não estamos supondo, né? É um resultado trazido aqui pelo equipamento de diagnóstico, ok? Vamos efetuar os testes de conduta e testes de fuga novamente, para verificar se ele vai dar alguma fuga de ar neste veículo. Para verificação, são necessários trabalhos mecânicos no compartimento do motor. Provavelmente a gente vai ter que fazer alguma intervenção ali. Pessoal, olha que interessante, ele traz toda a parte aqui de explicação até onde o carro pode estar entrando ar pelas tampas, por alguma má vedação aqui da tampa de válvulas, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Também traz aqui a parte de diagramas dos injetores, toda a parte de pressão e sistema de alimentação antes e depois da borboleta, a válvula de turbinas. Deixa eu ligar o carregador lá. Então, continuando ali. Toda essa parte de literatura traz apoio se a gente tiver alguma dúvida na hora que estiver fazendo o trabalho aqui na oficina, né? Ou seja, eu não sigo sem nenhuma explicação técnica ou embasado naquilo que a gente está trabalhando, né? Tem muito apoio aqui. Ele me diz sobre os sistemas de admissão de ar de vários motores e a quantidade de gases que recircula também aqui na tampa de válvulas. Do outro lado aqui, ó, fazer um exame visual geral da conduta de ar de admissão sobre o ar de sobrealimentação da turbina, né? Ventilação do bloco, exame visual quanto a danos, verificar fugas dos pontos de junção, conforme está na figura, um filtro de ar obstruído, conduta de ar obstruído, tampa do fecho do bocal de óleo, inclusive se a tampa não estiver fechada corretamente, e visual quanto à saída do óleo da junta da cobertura da cabeça do cilindro aqui da tampa de válvula. Foi possível encontrar algum erro? Não. Nós fizemos essas verificações e está tudo em ordem, ok? Então vamos seguir aqui. Ele vai trazer para a gente agora aqui, ó, um ensaio de estanqueidade no sistema de admissão usando a máquina de fumaça, tá? Aplicando lá na entrada do MAF a máquina de fumaça para fazer o teste aí para verificar se tem algum vazamento. Ele me diz até os pontos aí, dependendo do motor, que eu vou ter que isolar, utilizando o IMIB, né, que é o osciloscópio oficial da marca. Nós realizamos o teste aqui de estanqueidade com a nossa máquina de fumaça, que é da OTC. Ele, inclusive, traz os vídeos aqui explicativos para a gente de como conectar realmente a máquina de fumaça, como usar e ter o sistema de sobrealimentação e os vácuos do motor funcionando, tá? Eu vou deixar um pedaço aqui para vocês analisarem e terem uma visão. Em seguida, eu já volto aqui com mais informações. Vamos deixar ele mostrar o vídeo para a gente aí. Interessante que a máquina de fumaça complementa muito o trabalho, pega vários defeitos que existem, né? E é possível comprovar aí detecção de fuga aí, que não é o caso desse automóvel. A gente já fez o teste, tá tudo ok. Então,
encontram-se à disposição, então eu vou dizer que não, para a gente continuar, efetuar um exame visual da conduta em relação a fugas, vedantes e tudo mais. Resultado da comprovação: nenhuma fuga detectada, o sistema de ar está estanque, válvula de ventilação do depósito do combustível. Vamos verificar de forma individual se a válvula do canister está furada ou não. De repente, uma válvula dessa furada pode estar fazendo com que tenha uma mistura errada de combustível, né? Vamos ver se a gente consegue ouvir lá o funcionamento da válvula do canister. É possível, a gente consegue ouvir lá no cofre do motor a válvula funcionando. Pelos testes que nós fizemos, sim, a válvula é audível. A válvula está ok, não está furada. Foram efetuadas as seguintes verificações: teste de funcionamento, teste de verificação do coletor, estanqueidade, teste de funcionamento. Não se pode ser localizada uma causa de erro claro, efetuar as verificações de cada subsistema: fugas, fuga no cárter ou fuga no injetor. Adicionalmente, devem ser efetuadas as seguintes verificações: olhar o coletor de escape, informações de sonda e o exame visual do sistema de ignição. Nós temos aqui verificação básica a ser feita: olhar o sistema de admissão, sistema de escape, sistema de alimentação de combustível, injetores de ignição, ou seja, eu posso testar todos esses sistemas e subsistemas até eu chegar no momento da atualização do veículo, ok? Então, esses testes nós já efetuamos. Vamos colocar aqui que não foi achado nenhuma causa, nenhum vazamento de ar no sistema. A causa do erro deve ser encontrada de forma separada. Bom, aqui a gente chega no ponto mais importante. Adicionalmente, o veículo deve ser programado para nível de integração mais recente. Ou seja, acabei de ter toda a conclusão mecânica do veículo, o equipamento não nos abandona, não deixa sem ter um norte, né? E é isso exatamente que nós vamos efetuar agora. Programar o nível do veículo para um nível mais alto, ok? Então, nós vamos continuar aqui. Vamos para o tratamento do veículo. Então, nós vamos buscar aqui um nível de atualização de software, pessoal. Olha só que interessante. Esse carro tem um nível de integração aqui de 2017 e ele vai partir para o ano de 2023, onde ele vai receber várias melhorias e atualizações para esse sistema aqui, tá? A gente vai iniciar o plano de medidas e o plano de atualização. O veículo está num box aqui que vai ficar parado, ele não vai ser movido, o equipamento também vai ficar parado, o nível de tensão está estabilizado, cabo de diagnóstico seguro, não há nada aqui que vai interromper o funcionamento. E olha que interessante, isso também serve para pré-compra, tá? Antes de eu atualizar um veículo, eu tenho a opção de verificar quantas ações de atualização existem disponíveis para esse carro de forma original. Existem 60 ações. Lembrando que dessas 60 ações, diferente do que a gente tem nos equipamentos genéricos, esse software, que é o ISTA, o software da montadora, o ISTA 4, vai atualizar o carro de forma integral. A gente vai passar por uma situação para corrigir uma falha de motor, mas independente disso, ele também vai codificar e reprogramar e atualizar faróis, painel de instrumentos, central de carroceria, como está listado aqui, para que vocês vejam 60 ações de atualizações, tá? Eu tenho a opção de fazer a atualização de forma conforto ou de forma alargada, onde eu excluo algumas unidades de comando, tá?
Também tem uma opção de, durante a atualização, escolher, dizer se eu tive alguma unidade de comando aqui trocada para agregar ao plano de medidas do carro. Também posso fazer a alteração do veículo, que seria a parte de conversão, reequipamentos, ou seja, se eu quisesse colocar um acessório no veículo, eu também consigo fazer tudo pelo Insta 4, ok? Então, na parte de atualização, eu tenho aqui a parte de conforto e alargado. Se eu for aqui na parte de alargado, eu posso excluir algumas unidades de comando que eu não gostaria de programar, tá? Por exemplo, eu posso tirar da programação ou adicionar aqui o controller, a central de tejadilho, o grupo de instrumentos, ou seja, poucas unidades, né? A gente vê que a maioria delas aqui já estão com um X, que são ações necessárias, tá? Então, a gente vai pedir aí, de certa forma, para que se atualize o carro inteiro, tá? Então, a gente também pode verificar aqui, ó, ele apresentar o plano de medidas, e ele vai dizer, numa situação de software aqui, tudo que ele vai fazer, ele vai programar essas unidades de comando e depois ele vai codificar, ou seja, ele vai colocar o programa base e depois a codificação significa que ela é específica para esse chassis, tá? E aí depois ele vai atualizar serviços online, tem muita coisa para ser feita aqui, tá? São 60 ações. Então vamos pedir aí para ele fazer executar o plano de medidas. Ele vai calcular o tempo. Ele diz aqui algumas situações que eu tenho que preparar antes de começar a fazer a programação do carro, colocar o carro na marcha lenta, desculpa, colocar o carro em neutro, ou selecionar na posição de estacionar, temperatura, como o cabo tem que ser ligado, enfim, todos os pré-requisitos necessários aí para uma programação com sucesso. Então a gente vai dando sequência no plano de medidas, e aí ele vai colocar para a gente aí o tempo de monitorização e o tempo que ele vai atualizar esse carro. Lembrando que ele vai passar aqui na tela de vocês os dados da HU, se vai dar certo ou não, se ele vai atualizar o carro e tudo que ele for dando ok, ele vai sinalizando para a gente aí que foi atualizado. Ele começa a atualizar o carro, a gente percebe lá que o EKPS, que é um módulo da bomba, aciona a bomba, tá? Ele começa a trabalhar alguns componentes internos aqui também dentro do carro. Ó, todas essas unidades aqui vão ser atualizadas, tá? Ele já protegeu alguns dados e recuperou dados do CBS e do BDC. Tudo isso para dentro do computador aqui que nós estamos executando. E lembrando, essa programação, esse diagnóstico que está sendo feito, ele está de forma offline. O computador não está ligado num servidor da montadora, nem baixando arquivos que não seja do próprio software aqui do equipamento. Começamos a ter lá no carro várias sinalizações de painel que começam a acender, começam a piscar. E aí a gente segue verificando quais as unidades de comando que ele vai atualizar primeiro. É ele que decide, tá? A gente vê que rolando a barra aqui de informações, ó, ele primeiro quer programar o gateway. Ó, ele já se preparou aqui. Deu um tempo estimado. 57 minutos para poder programar 60 unidades de comando, ou seja, quase um minuto por central, por unidade de comando, tá? Isso se no meio do caminho não encontrar nenhuma coisa errada. O que seria uma coisa errada? Uma unidade de comando que tenha um software ou que tenha um número de chassis que não seja compatível com o carro, ou ainda se tenha alguma peça que tenha sido trocada.
e não seja específica desse chassi, tá? Aqui ele já programou o gateway. Deu que tá ok. Vamos ver o que que ele está procurando agora aqui. Lá os dados do BDC já ficaram ok. Vamos ver o que que ele vai carregar aqui. Ah, ele está programando o gateway aqui. Na verdade, aqui em cima aqui ele continua carregando, ó. A gente pode observar. Ele continua carregando o gateway. E isso ele vai fazer sequência por sequência em todas as unidades de comando até finalizar o carro para até programar vidro, normatizar. Quando terminar tudo isso, a gente vai ter que ir lá no tratamento especial também e fazer o aprendizado da caixa de direção. Ele vai programar o banco do condutor, vai atualizar todos os softwares do carro. O carro vai subir de nível de integração de 2017 para 2023, como a gente viu lá no início do trabalho. Enquanto isso, o carro fica inoperante, as luzes de comando do painel lá estão todas acesas e o carro continua aí fazendo a atualização. A gente consegue ver aqui, ó, que o tempo caiu de 57 para 55. Ele vai ter que carregar essa barra de informações aqui, executando ações de software, tá? Tá carregando aí. Opa, abriu a programação do EGS. Eu já escuto a bomba elétrica de combustível a funcionar, com maior rapidez. Abriu programação para o DME, vai entrar um software novo. Abriu programação para o EGS, farol. Abriu programação aqui para o sistema também do controle autônomo, estacionamento, TCB, que é o módulo lá do SOS, ou seja, uma grande capacidade para descarregar softwares novos aqui no carro, tá? Olha só. E lembrando, não tivemos que selecionar nenhum tipo de software, nenhum tipo de integração para escolher para o carro. Muito pelo contrário, o software faz tudo automaticamente e vai descarregando no carro tudo aquilo que é específico para essa construção aqui, tá? Para esse tipo de chassis. Alguns ele executa até de forma rápida, outros demora um pouco mais a carregar. Lá ele tem a tela, o visor lá da HU dizendo que está sem sinal, ou seja, está sem programação. Digamos o que aconteceria se a gente interrompesse tudo agora aqui no meio do caminho, né? Alguém fosse lá e desconectasse o cabo. O que iria acontecer? Possivelmente o carro não entraria em funcionamento. E se voltássemos a fazer uma leitura do carro, todos os módulos ali, ou grande parte, estaria sem comunicação ou com uma informação lá de legenda em azul. O que que nós teríamos que fazer? Iniciar um diagnóstico, iniciar um plano de medidas, fazer toda a verificação do carro, e aí sim verificar o que o ISTA ia recomendar para nós. Possivelmente ele ia trazer informações aí de reanimação de vários módulos que pudessem ter perdido a programação ou que tivesse ficado interrompidos, tá? Vejo aqui que ele está carregando o DME e que o EGS, lá o câmbio, está praticamente programado já. Muitas unidades aqui ainda a codificar e programar. Todas elas sendo programadas com êxito. Aqui o EGS está praticamente terminando. Estamos conseguindo programar o EGS aqui. O módulo do motor está carregando o software novo. DME sendo programado. HU, que é a parte mais complicada desse carro,
Não começou ainda. Está programando o sistema de travão. A parte de codificação ele vai fazer depois da programação. A bomba de combustível funcionando em alta rotação. O motor está parado. Está só com a linha 15 ligada, tá? O Icon está conectado no carro. E ele está terminando aqui de programar o módulo do motor. Opa! Terminou com êxito. Ele carregou os dados de informação do motor, tá? Em seguida, ele vai programar o DSC. Pessoal, alguns casos, quando ele vai programar o DSC ou o ABS, ele possivelmente liga o limpador de para-brisas ou aciona também as luzes de emergência. É uma característica do sistema, dependendo do modelo do veículo, tá? Então, nessa aula, a gente tem uma prática da vivência do dia a dia da oficina, o que ocorre, ou seja, nós separamos aqui praticamente 1h30, 2 horas, até preparar o veículo, até estacionar, deixar todo o equipamento preparado para fazer a atualização. Ele começou a carregar os dados aqui da HU, começou a carregar os dados aqui do módulo do controle de tração, tá? Eu tenho lá, eu não consigo tirar agora aqui a informação do computador, mas eu tenho lá visível a tela de áudio, ela fica em azul, com o logotipo do fabricante, que neste caso aqui é a Magnete Marelli, então ele está carregando os dados lá na HU do veículo. Módulo de controle de segurança também está em programação, que é o módulo do airbag. O DSC está quase completo, tá? Está praticamente terminando a atualização do software do DSC. Está carregando as informações. Ok. Então vamos lá. Ele já salvou os dados da HU, vai reconstituir os dados, está terminando a atualização do módulo do airbag, já atualizou o DME, atualizou o DSC, atualizou câmbio, direção, os dois módulos do farol, está terminando de carregar os dados da HU, programou o sistema de ar-condicionado de condução autônoma, sistema de estacionamento, programou também o TCB, né, que é um módulo ali que acontece o SOS, a avaria muito acontece da bateria auxiliar do sistema SOS do carro, ele está atualizando esse sistema, continua a programar, já programou o gateway. Vejo que muitas ações futuras aqui seriam inicializações e codificações que estariam pendentes, tá? Vamos ver como é que ele vai reagir aqui nos próximos instantes. O que vai ficar mais carregado mesmo vai ser a HU. Ela me deu 54 minutos de programação. Olha só. Eu vou terminar, vou esperar ele programar aqui o módulo do controle de freios. E aí, se a gente vê que o HU fica muito longo, eu interrompo um pouco aqui o vídeo, dou uma pausa e quando ele estiver próximo do finalmente, para ele não ficar só transmitindo aqui a informação de transferência de arquivo, aí eu volto mostrando para vocês o resultado, tá? Vamos ver aqui como é que ele vai carregar. Vamos esperar ele carregar esses dados aqui. Bom, ele segue programando.
Segue programando. Bom, ele está atualizando ali, vamos seguir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui no compartilhamento e quando ele estiver próximo do final, eu volto para a gente finalizar ali a questão da programação e o resultado de funcionamento do veículo, tá? Bom, pessoal, vamos retomando aqui então a nossa videoaula. Nós estamos aqui praticamente com todas as unidades de comando programada. Nós tínhamos lá uma etapa de 40 minutos, agora nós estamos em 12. Continuamos a atualização do veículo. Muitas unidades de comando já estão programadas, mas não receberam a codificação ainda, tá? Eu tenho aqui várias unidades de comando já programada. Está terminando de fazer memorizações aqui da parte da HU, para depois abrir aqui a parte de codificação. E diminuiu bastante o tempo de programação. A tela lá no veículo continua azul, tá? Continuamos aí a programação. E ele continua a carregar os dados aí, que são os dados mais pesados de informação. Bom, a gente estava com 45, depois caiu para 15, agora a gente está com 2 minutos, tá? Então, praticamente terminando aqui a programação do veículo. Várias unidades aqui já foram programadas. Vamos ver no carro ali como é que ele está se comportando. Multimídia, o sistema de multimídia ali já voltou, tá? Multimídia já voltou. Painel de instrumentos também já voltou. Está codificando o DSC, fazendo várias codificações aqui, tá? Várias codificações. Diz que o tempo restante agora é 1 minuto, tá? Tá codificando o ABS dele agora. Várias luzes ali acesas do ABS. Está restituindo os dados ali da HU. Realmente é o mais pesado, né, pessoal? O que consiste mais informação ali. Vai terminar o plano de medidas ali daqui a pouco, vai passar para a gente ali toda a parte de informação. Então, ou seja, essa aqui é uma aula completa de o início até o fim, de como realizar uma programação, uma atualização de um veículo BMW, nesse caso aqui um automóvel X1 F48, que teve o seu nível de integração aí subido de 2017 para 2023, 24, que é o nível que está o nosso equipamento aqui. Lembrando que esse trabalho também é possível que ele seja feito de forma online, e aí você tem que estar logado a montadora através de a compra de uma subscrição, ok? Vamos ligar a ignição para a gente continuar os testes aqui. Ligar a ignição, ativar o diagnóstico e colocar o cinto do condutor no cinto de segurança, ok? A ignição está ligada, o cinto do motorista está colocado, o painel continua piscando. Vamos observar lá.
Ele continua fazendo ali o procedimento. E aí está fazendo as codificações das unidades de comando. Todas elas passaram aqui no relatório ok, pelo que eu tenho visto. A unidade do motor, HU, programar banco, ele vai inicializar vidro, codificar, adaptação dinâmica do sensor de condução. Depois a gente vai ter que fazer um teste de rodagem com esse carro, fazer adaptação dos batentes ali da direção para poder adaptar o sensor de ângulo de direção, fazer um teste de rodagem também. A inicialização do EPS, quando ele acusar para vocês aqui esse triângulo, não se assustem, não se desesperem, é uma medida que é passível de ser feita lá no procedimento de ajustes especiais. Olha só que interessante, nesse próximo passo aqui, ele pede para normatizar o banco do condutor, tá? Então, o que acontece? Se eu der um OK aqui, ele vai normatizar o banco do condutor, tá? Então, ele pede aqui, ó, normatize o banco do condutor após a atualização. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai aceitar esse plano de medidas aqui, tá? A gente vai aceitar o plano de medidas e vamos verificar lá o banco do condutor, ó, se mexendo aqui, ó, tá? Ele está inicializando ali o banco do condutor. Ó, que legal. Faz a inicialização do banco. O banco vem para frente, para trás. Ele faz todo o trabalho de memorização aí do banco do condutor. Ó, traz o banco aí até a frente, total. Faz o teste. Vai levar novamente o banco aí até a parte inferior, tá? Ó, também marcando ali também, certo? Marcando, ó. Vai levar o banco para trás agora, tá? Vai levar o banco lá para trás. Ó. Então, ele vai fazer essa normatização do banco do condutor aí para gente. Então, tem uma série de recomendações que ele vai pedir. Todas as portas, vidros laterais, assim como o caso de cabo, devem ser fechadas. Os vidros têm que permanecer fechados aí durante a execução da atualização. Então, os vidros também vão ser normatizados caso o veículo tenha teto solar, que não é o caso desse automóvel aí, também vão ser normatizados, tá? Então, a gente vai dar um OK aqui e ele vai lá no carro, lá normatizar agora os vidros do veículo, ó. Todos os vidros aqui vão ser movidos, tá? A gente observa aqui, ó. Todos os vidros do carro são normatizados para que o carro saia no estado de fábrica, praticamente, tá? Ele sobe e desce várias vezes o vidro do motorista aqui, tá? Bom, então normatizou a parte de vidros também. Vamos ver quais vão ser as próximas ações aí. Ó, ele diz aqui, ó, que o EPS ficou em azul, mas que eu vá para o módulo de diagnóstico, tá? Depois a gente vai lá. Vamos lá normatizar a direção. Só depois que ele terminar a parte aqui de programação do carro no geral, tá? O comportamento lá no painel de instrumentos significa que a luz do controle de tração, do controle de estabilidade, está acesa no painel de instrumento, porque não foi colocado ainda o EPS em funcionamento, tá? Sempre que for atualizar esse tipo de automóvel, são situações e ações recorrentes que vão acontecer no carro, tá? Não há motivo de pânico, não há motivo de desespero, é um procedimento normal do equipamento após a programação e a atualização do mesmo, viu? Vamos verificar aqui então. Ó, tem o relatório aqui de todas as unidades que foram atualizadas e com sucesso. Isso vai ficar no acervo da oficina. Nesse momento aqui, o EPS tem uma indicação. Essa indicação é para colocar ela em funcionamento lá na área de diagnóstico, quando eu terminar a aba de programação. Então, eu vou aguardar um pouco aqui, ele dá o relatório.
Nível de integração do software vai ficar com o nível de integração 23, tá? A última atualização desse carro. Vamos subindo aqui. Então tá, vamos aguardar ele complementar a execução de procedimento complementar e aí eu já volto na sequência, então. Retomando aqui a parte da gravação, agora ele vai finalizando o plano de medidas e olha a importância da atualização, que ele diz também que até a altura dos faróis deve eventualmente ser ajustado, daqui a pouco conferir até o nível de geometria do veículo, ou seja, o carro passa por um ajuste fino todo novamente, tá? Vamos seguir aqui então. Ele diz aqui, ó, funções especiais. A atualização dos serviços online, ou seja, lá na parte de diagnóstico, eu posso colocar os dados do serviço para fazer a atualização online e colocar lá o EPS em funcionamento, como eu já tinha dito de forma anterior. Seguindo o plano de medidas de atualização, ele vai finalizando e diz assim: ainda existem registros de falha para o tratamento, mudar para processar os erros existentes, ou seja, a gente vai para outra máscara, vai para a máscara de diagnóstico após o término desse trabalho. Ele vai calcular aqui o plano de medidas que está a decorrer, o que foi executado no carro, para poder finalizar, ou até, se for o caso, escolher uma nova ação futura que vai ser feita no veículo, tá? Bom, ele sinaliza agora que o plano de medidas está terminado, o carro foi todo atualizado e que ficaram algumas ações para serem feitas, tá? Apagar a memória de erros lá na máscara de diagnóstico, atualizar os serviços online e atualizar ali a parte do EPS, colocar o EPS em funcionamento, porque lá no controle lá ele está fora, tá como se não tivesse com ângulo de direção calibrado. Feito isso, a gente muda aqui Vamos pegar o relatório final. Relatório final. Aqui o relatório. Apresentar o protocolo do processo. Isso aqui é importante a oficina salvar depois, tá? Ó, que bacana. Eu não vou salvar ainda porque eu não terminei, né? Mas desde o início, tá? Desde o início, toda a leitura de falha, o tempo que a gente ficou na unidade de comando, tudo que foi visto, os testes que foram feitos, tá? Tudo que foi executado aqui no carro, até o momento da última atualização, está tudo registrado aqui. Todas as informações que nós fizemos no veículo, os testes de cada injetor, aquelas etapas de 1 de 24, todas elas estão aqui documentadas e que foram aprovados os testes. Isso é fantástico, serve de documento a um banco de dados de informação da oficina ah, fora de série, tá? Então vamos preparar o veículo aqui para o finalmente. Ó, vou aqui, ó, equipamento do veículo. Tenho aqui que tá, todas as unidades estão aceitas, não tem nenhum erro aqui no carro. Detalhes da viatura. Olha que bonito aqui, ó. Nível de integração do carro já subiu para 2023. Nós estamos trabalhando offline, não estamos ligados no portal da montadora, não estamos ligando na internet. É apenas o nosso equipamento de diagnóstico aqui, passando as informações para o carro, tá? Então a gente vai em tratamento do veículo, a gente vai em funções especiais, a gente vai a trem de rodagem, sistema de direção, colocar o EPS em funcionamento, que é o que está pedindo lá, né? Vamos fazer
A função especial trata de erros de parâmetros do sistema de desvio de estabilidade direcional, o valor multi-room da direção assistida. Parâmetros do sistema com erro exigem uma nova colocação em funcionamento, cuja execução difere em função do parâmetro. A função especial determina, com a ajuda de rotinas de diagnósticos especiais, o estado interno do sistema da direção assistida eletromecânica e inicia automaticamente a respectiva rotina de colocação em funcionamento. Ah, detalhe, não deixa ir para frente, sem você olhar que tem toda a nomenclatura e a literatura de funcionamento da caixa de direção, as unidades de comando que fazem parte e correspondem ao sistema, a luz específica de controle, quais são as funções e como funciona a caixa de direção, ok? A rotina de diagnóstico de direção assistida eletromecânica detectou o seguinte erro de parâmetro, valor multivolta, ou seja, ele perdeu o valor de referência da direção. Então, foram executadas nesse carro uma ou mais serviços. Reparações do eixo, ou a caixa foi desmontada e em seguida montada. Vamos colocar aqui que ele não foi executado esse trabalho. Os seguintes compromissos devem ser determinados, né? Conectar o carregador, posição na roda direita, que é a roda reta, veículo encontra-se numa área nivelada, movimento das rodas direitas não podem ser limitados a obstáculos, ou seja, não pode ter nada trancando o funcionamento das rodas, tá? Então eu vou ligar a ignição, em seguida os dados devem ser memorizados, ok? Efetuar a mudança de bornes. Eu vou ali desligar e ligar a ignição novamente, tá? Feito isso, a gente vai dar um OK. Ele diz que os dados foram memorizados com sucesso. Na visão geral, o volante, os movimentos do volante da rotina programação para o valor multivolta direção assistida eletromecânica, dirigir o carro, virar a direção para um lado e para o outro, para que a rotina seja feita com sucesso. Então, assim, ó, dirigir várias vezes alternadamente em direção aos batentes, começando pelo lado esquerdo. Segurar o volante por breve instante encostado no respectivo batente, fazendo de moda moderada não soltar o volante. Durante o processo de execução de funcionamento, o travão não pode ser acionado, ou seja, não pisar no freio, né? Então eu vou dar um continuar, vou lá no automóvel para realizar a programação, tá? Feito lá a programação, a direção agora está ativa, ok? Vamos colocar ele para funcionar. Vamos lá ver. O valor multivolta necessário para o cálculo de viragem foi determinado com sucesso, ok? Então a gente vai aqui dar um comando de OK. Vamos desligar a ignição, ligar o mantenedor e apagar as falhas do veículo. Muito bem, feito isso, vamos ligar a ignição ligada, mantenedor ligado. Ele disse que foi colocado com sucesso, a direção voltou a funcionar, a função foi terminada. O que que a gente faz agora? A gente vai lá no carro, tratamento do veículo, vamos verificar árvore de unidade de comando, vamos pedir para ele iniciar o teste, ler as falhas que estão presentes e apagar novamente, tá?
Ou seja, passamos por uma etapa de diagnóstico e programação com o mesmo equipamento, sem fazer nenhuma interferência mecânica de momento no veículo, né? Ele desliga e liga o borne de forma automática. Ok, vamos verificar o que ficou de falha aqui. Ele disse que tem uma falha no relé do aquecimento do óculo traseiro, ou seja, isso é para uma próxima etapa, mas aquela falha que era correspondente à parte de misturas e de avarias foi totalmente resolvida, tá? Lembrando que a gente vai ficar aqui com um protocolo de atendimento, né, referente ao trabalho que foi executado no veículo, né, desde o começo até o final. Nós temos esse protocolo aqui, ó, que a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ele aqui para imprimir. Vamos imprimir o documento, o protocolo do procedimento, numa impressora padrão, e a gente salva isso em PDF, tá? Vamos colocar aqui na área de trabalho. Fiz branca atualizada. Perfeito, pessoal. Então, vamos finalizando aqui essa videoaula com uma prática na oficina, com um serviço que vocês viram desde o início até o final, desde a detecção, tá, da avaria do veículo até o final, onde ele passou aí por trabalhos de diagnóstico, programação com equipamento aí via Insta, tá bom? Valeu! Peraí.